citando aspas do Scaloni, né? Ele reagiu à declaração do Rafinha. Vamos rodar? No profundicé en las declaraciones de los jugadores, pero sí más o menos me han comentado. Es un Argentina-Brasil, siempre es un partido importante, pero no deja de ser un partido de fútbol. Recuerdo la imagen después de la final de Copa del 2021 de Leo sentado con Neymar en la escalera del Maracaná, y esa es la imagen que nos tiene que quedar a todos. Con eso hice todo, el mejor jugador del mundo y posiblemente el segundo mejor jugador del mundo juntos, y siendo amigos. Y esa es la imagen que nos tiene que quedar. Todo lo otro es un partido de fútbol, 90 minutos dentro de la cancha, que cada uno quiere ganar, y después de ahí creo que todos tenemos un conocido, un amigo brasileño. Yo he jugado con un montón y me llevo muy bien. No tiene por qué pasarse de ahí, y no va a pasarse de ahí. Scaloni saiu ganhando da gente, né? Aí ele deu olé no Rafinha. Scaloni que mora na Espanha, continua morando na Espanha, mora em Maiorca. Mora bem. Formação da Escola de Treinadores Espanhola, né? Um jogador que fez carreira, terminou a carreira. O Silvinho conta sempre uma história muito bacana, né? Que o Silvinho, que está fazendo um trabalho também incrível lá na Albânia, foi uma das estrelas da Eurocopa. Né? Cantou em reality show, inclusive, né? Eu mandei uma mensagem para ele, assim, Silvinho, muito bem, vai parecer. Mas enfim, ele conta uma história de que na época, eu acho que o Silvinho jogava no Celta de Vigo, eu acho, não é isso? Com o Kudê, o Jacques Kudê, e o Scaloni jogava no Deportivo La Coruña, e ele falava que uma vez por mês os dois pegavam o carro, ou o trem, não sei, e iam para Madrid, jogadores, para fazer o curso de treinador. Olha, sensacional. E foi naquele momento que o Silvinho falou assim, cara, gente, como o argentino já está pensando, né, no futuro dele. E, cara, não é à toa que hoje a gente tem 500 técnicos argentinos na elite, não só europeia, mundial, né? Como é que é o nome? Pochettino, o técnico dos Estados Unidos. E, poxa, a gente só tem o Silvinho, né? Na Europa. Exatamente. E agora o Felipe Luiz, eu acho que é é a grande esperança que a gente tem dessa nova geração de jogadores, que essa mentalidade um pouco de falar assim, olha, gente, a gente tem que buscar. E o Felipe Luiz, que esse é sempre um cara que já estava estudando enquanto jogava, né? Sempre foi esse pensador, né? E ao mesmo tempo é sensorial como a gente vê uma entrevista do Scaloni, como ele é um cara que está absolutamente tranquilo no cargo, absolutamente tranquilo no trabalho. E aí a gente vai ver as coletivas do Dorival e essa necessidade agora, inclusive, de falar porque tem muita crítica, porque é evolução, como a coisa está mal fundamentada ali, né, na maneira como ele está se comportando como treinador da seleção brasileira. O que você falou sobre a sensação de Brasília, Calas, eu não estava em Brasília, mas isso transparece para quem está aqui. Parece que ele é um cara interino, parece que ele é um cara que ainda não está mergulhado no projeto e que trata cada um dos jogos como uma meta de alívio. Empatou, ganhou, não perdeu, tá ótimo. Eu tenho mais uma cartada para uma próxima data FIFA, porque o objetivo, no final das contas, é a Copa. Na Copa, 30 dias, a sensação é essa, né? Até porque há uma certa sensação também de que o projeto do Tite, que foi incrível, ficou manchado porque não conquistou os objetivos de título, né, na Copa do Mundo. Como se todo o resto fosse descartado. A única coisa que interessa é a Copa. Mas meio que é mesmo. Então, da seleção brasileira para a seleção prepara um time para ser campeão da Copa do Mundo. E aí se não o trabalho não deu certo no fim. E o Dorival olha isso, né? O processo foi lindo, mas o resultado não veio. O Dorival olha para a possibilidade de chegar na Copa. Tanto que na primeira coletiva ele falou, não, a gente vai ser campeão. Me cobrem lá na frente. A gente vai para a final, é isso. E me cobrem lá na frente. Essa é a sensação, esse é o objetivo dele. Independente se o processo for conturbado
ou não. Vamos ver se ele vai continuar nele nessa caminhada. Como eu tenho dito, vamos cobrar, independentemente de como for o processo. O resultado final será cobrado. Às vezes dá certo com o processo todo atrapalhado, como o da Argentina com o Scaloni, né? Sim. Chega lá e a Croácia, quando foi vice-campeã do mundo, tinha substituído o treinador no meio das eliminatórias. E é o cara que está lá até hoje. Já foi terceiro colocado, já foi finalista da Liga das Nações, enfim. Vamos dar uma olhada também na cobertura dos jornais argentinos, que, assim como o Scaloni, se referem à declaração do Rafinha. O Olé da Argentina, eu tive dificuldade com essa tradição aí, com essa tradução. A nossa equipe optou por paz para quem segue. Que paz el que sigue. Que paz? Nem com o Calais aqui, hein? A gente tá... Que sigue? O Olé trabalhamos com trocadilhos no Olé, né? Então, tem sempre algum segundo sentido, algum sentido. Bom, eu acho que é um trocadilho de paz com que passe para a Copa do Mundo, que se classifique. É isso. Né? Argentina e Brasil jogam um clássico de alta tensão que pode dar a La Scaloneta uma vaga na Copa do Mundo. Aí, no Clarim. Nossa senhora, mas cara... No Clarim o trocadilho de manchete. Que tamanho de manchete, né? É transformado em texto. Né? Um clássico sempre quente. Vai, o La Nation... No jornal sério, tranquilo. Foi ali foi no meio termo, né? Não precisou de 3 linhas de título para isso. Contra o Brasil pela passagem. Esse é o La Voz, né? O jornal do interior da Argentina. Todos eles focando na história de que a Argentina se classifica nessa... Com 4 rodadas de antecedência, rodada, né? Aliás, pode nem precisar do resultado contra o Brasil. Se a Bolívia não vencer o Uruguai, no único jogo que é mais cedo, né? São 3 jogos às 9 da noite e 1 às 5 da tarde. E aí a Argentina já vai entrar em campo contra o Brasil, sabendo se esses 28 pontos são suficientes para levá-la à Copa do Mundo. De qualquer forma, aconteça o que acontecia no jogo Bolívia e Uruguai, um empate bota a Argentina na Copa, né? O Equador a gente já destacou ali que tem 3 pontos a menos por uma punição, né? Então tem uma campanha de 4 pontos a mais do que o Brasil. 4 pontos conquistados, né? Só que 3 foram retirados. E aí a gente tem Uruguai e Paraguai com 20, Paraguai que enfrenta o Brasil na próxima data FIFA, e a Colômbia com 19. A Bolívia ficou um pouquinho para trás aí com esses 13. Hoje é quem ocupa a posição da repescagem, e a Venezuela também perdeu nessa rodada. A sensação é que agora já existem 2 campeonatos diferentes, né? Os 6 ali já estão praticamente classificados. Praticamente não, porque a Colômbia ainda pode ter uma brecha. Vai ser muito difícil a Colômbia não pegar essa primeira vaga. E aí você vai ter Peru, Venezuela e Bolívia, e talvez o Chile, que está muito mal correndo por fora, pela tal vaga da repescagem mundial. O Sport TV mostra o jogo da Bolívia com o Uruguai e o Brasil e Argentina, claro, às 9 da noite. E os outros jogos estão nos canais 2, 3 e 4. Né? São 4 jogos ao mesmo tempo? 4 jogos ao mesmo tempo, às 9 e 1, para fechar os 5 dessa rodada. E já que estamos aqui no papo sobre a Argentina, vamos chamar o Ariel Palacios para participar com a gente, lá de Buenos Aires. Ele vai tocar num tema aqui que já foi levantado pelo Caju na abertura do programa, né? A questão de lembrar dos 64 anos da ditadura militar, que o Brasil não lembrou, que a Argentina lembrou, e tem várias outras coisas, né, Ariel, que entram no caminho dessa rivalidade com mais de 110 anos, né? E jogo tenso, a gente já teve vários. Vamos lembrar de um lá do começo, né? Vamos lembrar de uma declaração do ex-presidente Roca, que depois virou o nome de uma Copa que era dada ao vencedor desses duelos entre Brasil e Argentina. Bem-vindo à redação, Ariel. Bom dia, Barreto. Bom dia, Calas. Ou melhor, que tal, tio? Como estás? Tudo bem? E nosso Caju, emblemático representante de Sergipe. Como estão todos? Tudo bem? Só repassando a manchete do Olé, que paz, que sigue paz é paz mesmo, por causa das declarações feitas ontem sobre pancadaria e tal. Então é como que passe el que sigue, seria que passe el que sigue, que entre aquele que está no próximo lugar. Que é como, por exemplo, você está num consultório médico, alguma coisa assim, diz que passe el que sigue, que entre o próximo. Então o seguinte. Um jogo de palavras, exatamente, né? Então nesse caso o Brasil. Bom, Roca,
o presidente Julio Argentino Roca foi um dos símbolos do patriotismo argentino, uma figura controvertida, mas Roca até se orgulhava de ostentar o segundo nome de argentino. Só que em 1912, nessa época já ex-presidente, Roca preferiu renunciar circunstancialmente a seu nacionalismo para evitar problemas com o Brasil. Naquele ano, os dois países estavam mergulhados em tensões comerciais e militares. Roca, que havia protagonizado a primeira visita de um presidente argentino ao Brasil em 1899, era considerado um brasilianista. Foi a primeira vez, inclusive, que um chefe de Estado republicano visitava o Brasil. E por esse motivo, em 1912, foi enviado em missão especial pelo então presidente Roque Sáenz Peña, nome de uma estação de metrô aí também, né, para desativar os conflitos com o Brasil. E a visita de Roca coincidiu com o 90º aniversário da proclamação da independência do Brasil, e enquanto participava das festas do 7 de setembro no Rio de Janeiro, o combinado da Associação Argentina de Futebol jogava com o combinado de São Paulo. O jogo terminou com um placar a favor dos visitantes de 6-3. Ambos lados festejaram o resultado esportivamente, com muito cavalheirismo. Haveria uma revanche no dia 10, no Rio, quando os argentinos enfrentariam um combinado carioca. Mais uma vez, os visitantes venceram com um placar de 4-0. Enquanto isso, Roca negociava com o governo do presidente Hermes da Fonseca, primo do Marechal Deodoro. No dia 15, foi a vez do combinado brasileiro. E segundo o historiador Daniel Balmaceda, o jogo começou às 15h35 perante 7 mil torcedores. E na época o futebol não movimentava grandes volumes de dinheiro, era amador, nem ainda estava intrinsecamente amarrado aos sentimentos nacionalistas. O futebol, recordemos, naquele momento era um esporte relativamente novo na humanidade, né? Poucas décadas antes ele tinha se configurado formalmente na Inglaterra. Bom, nas arquibancadas os torcedores estavam agitando bandeirinhas do Brasil e da Argentina. Quer dizer, torcedores brasileiros com as bandeirinhas dos dois países. A multidão primeiro cantou o hino brasileiro e, na sequência, os jogadores argentinos, como cavalheiros, se posicionaram na frente do palco oficial e deram 3 urras ao Brasil. O jogo começou enquanto a torcida brasileira aplaudia os passes de ambos lados. A Argentina fez o primeiro gol. Os jogadores argentinos foram parabenizados e abraçados pelos jogadores brasileiros. Mas 3 minutos depois, os argentinos fizeram o segundo gol. Aí houve aplauso, só que em menor volume. E antes do primeiro tempo terminar, os argentinos fizeram o terceiro gol. Aí aquelas bandeirinhas argentinas agitadas pelos brasileiros começaram a baixar, a sumir. Roca estava assistindo o jogo, foi rápido para o vestiário, primeiro parabenizou os jogadores e depois fez um apelo dramático. Abre aspas. Rapazes, o Brasil está festejando sua data nacional. Hoje vocês têm que perder. Por favor, façam isso pela pátria argentina. Percam pela pátria, fecha aspas. Porque Roca estava negociando, então precisava uma ajudinha dos jogadores. Os argentinos voltaram ao campo, fizeram mais 2 gols, Barreto. O jogo terminou em 5-0. E segundo as testemunhas, eles obedeceram às ordens de Roca, porque afirmaram posteriormente que tinham dado uma desacelerada ali no gramado, porque senão, diziam, a goleada teria sido pior. Mas a revanche foi brasileira, Barreto. Um ano depois, Roca doou uma Copa, a Copa Roca, que seria disputada entre times do Brasil e da Argentina e que se tornou uma espécie de precursora da Copa Libertadores. No dia 27 de setembro de 1914, o Brasil foi para a Argentina e venceu 1-0. Os torcedores argentinos invadiram o campo, que tempos diferentes naquela época, e carregaram nos ombros o goleiro, que diziam na época goalkeeper, o goalkeeper brasileiro, Marcos Mendonça. Parênteses, Mendonça foi o primeiro goleiro da seleção brasileira, até hoje ostenta o título de goleiro mais jovem a ter sido selecionado, tinha 19 anos em 1914, ele casou com Ana Amélia Queiroz, que é apontada como a primeira pessoa a trazer o futebol à poesia nacional. Seu poema O Salto, que descreve a postura e os movimentos de Mendonça durante um jogo, é considerado o primeiro poema do Brasil a abordar o futebol. Mendonça foi presidente do Fluminense nos anos 40 e foi pai da crítica teatral brasileira Barba Eliodora, Barba Eliodora foi uma das grandes intelectuais da segunda metade do século XX. A Copa Roca, voltando, só para encerrar, foi jogada em 12 ocasiões entre 1914 e 1976 e ficou nas mãos do Brasil, que foi o último campeão. Barreto?
Bárbara Heliodoro, uma crítica de teatro tão severa que inspirou uma peça com o título de Bárbara Não Me Adora. Feita por um diretor e artistas que tinham sido criticados por ela. E o Marcos Carneiro de Mendonça era conhecido por aplicar a geometria ao futebol, né? Além dessa relação com a arte no poema, né? Ele era o cara que tinha esse approach mais científico com o futebol. Goleiro do Fluminense, goleiro histórico do Fluminense e da seleção brasileira. Ariel, o meu orientador no mestrado, o Ronaldo Elal, que também agora é o meu orientador no doutorado, né? Morou na Argentina para estudar futebol brasileiro. Olha que curioso. O Elal tem esse projeto muito bacana. Ele mora em países... Já morou em países morou e estudou em países que têm uma relação com o futebol brasileiro, para ver como o futebol brasileiro é visto de lá, né? E, bom, morando na Argentina, evidentemente, trouxe de lá um material de trabalho muito rico, né? E algumas parcerias também interessantes, como, por exemplo, a do Pablo Alabarces, né? Um estudioso do futebol que tem uma frase muito bacana, que o Elal adotou. Os brasileiros amam odiar a Argentina, enquanto os argentinos odeiam amar o Brasil. O Brasil é fiel nessa rivalidade, né? A gente foca na Argentina, mas eles são um pouquinho mais promíscuos, né, Ariel? Pois é, exatamente, Barreto. Que interessante, não sabia que ele era o teu orientador, um cara genial. E quando ele morou aqui em Buenos Aires, faz uns 20 e pouquinhos anos, os filhos dele iam em uma escolinha aqui, e isso também servia para ele analisar, não é? Como é que as crianças argentinas se comportavam em relação ao futebol brasileiro. Bom, é quase um hobby de vários setores do lado brasileiro a prática de detestar a Argentina no âmbito futebolístico, né? Enquanto que muitos argentinos admitem a contragosto que adoram as praias, a música e a culinária brasileira de uma forma colossal. Mas enquanto que torcedores brasileiros consideram que a Argentina é o rival sine qua non e o Brasil é fiel nessa rivalidade, né? O Brasil não anda pulando muro nessa rivalidade, a Argentina é para lá de promíscua e mantém 4 rivalidades simultâneas, né? Uma espécie de ódios não totalmente correspondidos entre os dois países. A Argentina considera como rivais o Brasil, mas também o Uruguai, a Inglaterra e, na última década, o Chile. A rivalidade com o Uruguai, primeiro, é muito mais antiga que a rivalidade com o Brasil. O primeiro jogo internacional entre duas seleções fora da Europa, ou combinados, foi entre Argentina e Uruguai em 1901. Eles disputaram de lá para cá 214 jogos. Quase o dobro do que teve com o Brasil. A final da primeira Copa do Mundo foi entre Argentina e Uruguai. E até início dos anos 60, o Uruguai foi o principal rival no imaginário coletivo argentino. Só que nos 60 o Brasil começou a ocupar esse lugar, se consolidou como o principal rival nos anos 70, no imaginário coletivo, só que aí, em 1982, a Guerra das Malvinas empurrou o Brasil para um relativo escanteio dentro do imaginário coletivo argentino e colocou nesse posto a Inglaterra. Tanto é que os 2 gols mais recordados pelos argentinos, segundo uma miríade de pesquisas, não são gols contra o Brasil, são os gols contra a Inglaterra e, coincidentemente, os 2 gols de Maradona na Copa de 1986. E a rivalidade argentina com o Uruguai, só para voltar ao caso uruguaio, tem um nome muito específico, é o Clássico do Rio da Prata. Não fica só como o Clássico Brasil-Argentina, né? É o Clássico do Rio da Prata. Bom, além disso, a Argentina e o Uruguai, como disse, se confrontaram o dobro de vezes. Bom, desde 2015, então Uruguai e Inglaterra, mas desde 2015 desponta outra rivalidade, que é com o Chile, país com o qual a Argentina teve uma ácida tensão geopolítica desde o século XIX, por divergência na demarcação de fronteiras ali na Cordilheira dos Andes e mais ao sul. Alguns chilenos consideram que eles mereceriam ser os donos da Patagônia, enquanto que vários argentinos sustentam que seu país deveria chegar ao Oceano Pacífico. Em 78, a Argentina e o Chile quase foram à guerra pela disputa de 3 rochedos no gélido Atlântico Sul, na entrada do Canal de Beagle. A coisa entrou na área futebolística. O futebol não estava dentro dessa rivalidade, até que o Chile derrotou a Argentina em várias finais da Copa América. E a ironia é que, em ambas ocasiões, a seleção chilena, nas 2 primeiras vezes, foi comandada por técnicos argentinos.
né? Então podemos dizer que o sonho dos torcedores argentinos seria o de, olha só o sistema complexo, derrotar o Chile nas oitavas de uma Copa, depois vencer o Brasil em uma semifinal de uma Copa do Mundo e na sequência, aí sim, na final, derrotar a Inglaterra, só que no estádio Centenário Montevidéu, sob os olhares dos uruguaios. Né? Seria uma espécie de Kama-sutra futebolístico do lado Vamos escrever isso aí. Né? E segundo as estatísticas da FIFA, Brasil e Argentina foram 109 jogos, porque há várias estatísticas, umas 3 ou 4 formas de contar diferente, porque se era um jogo oficial, se era um jogo, se era seleção, se era combinado. Bom, segundo a FIFA, deixemos isso na mão da FIFA, foram 109 jogos Brasil e Argentina, dos quais o Brasil venceu 42, a Argentina também 42 e empataram 25 vezes. Então hoje, teoricamente, poderia haver um tira-teima. A maior goleada do Brasil sobre a Argentina foi 6-2 em 45 e a maior goleada da Argentina com o Brasil, também nos anos 40, em 1940 especificamente, foi 6-1. Então esse aí é o resumo desse lado promíscuo da Argentina e o lado ali fiel, leal do Brasil nessa coisa meio tangueira, meio sambista também. Eu manifestei aqui ontem ciúme dos uruguaios por causa da manchete que eles fizeram para o jogo contra a Argentina. Né, o jogo que nos define. Eu falei, mas e nós? Pô? Né? Tem que ser o Brasil é que tem que ser a referência, mas a Argentina realmente tem rivalidades mais antigas aí no continente. O Ariel, e agora sim, vamos tocar no que o Caju trouxe aqui na abertura. Os argentinos ontem recordaram os 49 anos do golpe militar, né? Uma relação, né, que tem uma passagem importante pelo futebol com a Copa de 1978. Exatamente. Os militares eram golpe no 24 de março de 76. A preparação da Copa do Mundo de 78 já estava em andamento. Né? Isso desde, se não me engano, desde o governo do general Perón, do último governo do em 74. E a iminente realização da Copa gerou manifestações na Europa, porque organizações de defesa dos direitos humanos tentavam boicotar o evento esportivo na Argentina, que era uma ditadura, uma das mais famosas da época, pela sua crueldade. Em maio de 1977, 3 mil pessoas marcharam em Paris, lideradas nada mais nada menos que pelo filósofo Jean-Paul Sartre. Aí o general e ditador argentino Jorge Rafael Videla tentou contra-atacar essa mobilização na opinião pública internacional com uma publicidade em todo o planeta, com um slogan que tinha o seguinte trocadilho: nós argentinos somos direitos e humanos. Não? Mas Videla não tinha problema algum com a FIFA. A FIFA nunca tem problemas com ditaduras, não é? A FIFA não se incomodou em fazer uma Copa num país governado por um regime militar. Tanto é que 2 dias depois do golpe de 24 de março de 76, uma missão da FIFA, olha a velocidade, comandada pelo alemão Hermann Neuberg, ex-integrante das SS do Terceiro Reich, ou seja, do regime de Adolf Hitler, desembarcava em Buenos Aires. E, segundo Neuberg, disse na ocasião, abre aspas, a mudança de governo não tem nada a ver com a Copa. São as pessoas de futebol e não políticos. Fecha aspas. Vamos lá, com um pouquinho de sotaque. As críticas à seleção naquela época estavam categoricamente proibidas na Argentina. Dizer um porém, aquele jogador implicava num desaparecimento assegurado do jornalista e seu envio a um centro de torturas, né? Então, nesse contexto, para o regime, era crucial vencer a Copa do Mundo. Vários historiadores comparam a Copa da Argentina com a Copa de 38 na Roma de Mussolini e as Olimpíadas de 36 na Berlim de Hitler. Vários jogos e a final da Copa foram no Estádio Monumental de Núñez, o estádio do River Plate, que apesar do nome Monumental de Núñez não está no bairro de Núñez, que começa a 10 quadras ali, mas está no bairro de Belgrano, e que está a 10 quarteirões da Escola de Mecânica da Armada, a ESMA, que foi o maior centro de torturas da cidade e que estava em pleno funcionamento durante a Copa. E uma das sobreviventes da ESMA, o cálculo é que mais ou menos 5 mil pessoas foram torturadas ali e boa parte delas assassinadas ali. Uma das, mais ou menos se calculam que foram 140 e poucos sobreviventes. Uma delas, Graciela D'Aleo, me contou anos atrás que ela estava em sua cela quando os oficiais entraram em frenesi celebrando a vitória da Copa. O jogo havia sido minutos antes. Levaram Graciela D'Aleo e outra companheira para fora do centro de torturas, colocaram num carro e saíram para festejar pela Avenida Libertador buzinando. Então imagina essa situação totalmente esquizofrênica. Os teus torturadores
pegam você, que é uma prisioneira, te colocam num carro e saem buzinando. Né? Graciela D'Aleo não podia acreditar, ela me contava. Horas antes ela tinha sido torturada, antes do jogo, os torturadores haviam interrompido a tortura para ver o jogo, né? E agora ela estava sendo levada para um festejo esportivo. Aí ela pediu para os torturadores se ela podia olhar a multidão pelo teto solar do carro. E aí ela pensou, se eu começar a gritar que sou uma desaparecida e pedir socorro, quem que vai me ajudar? Ela dizia que via a multidão pulando, festejando loucamente. Horas depois, Graciela D'Aleo foi levada de novo para a cela e novamente torturada. Não é? Enquanto isso, horrorizados com a ditadura argentina, os jogadores holandeses se reuniram com as mães da Praça de Maio, isso nos dias prévios, durante os dias que estava transcorrendo a Copa. Os argentinos recordam a vitória da seleção em 78, mas preferem recordar mais ainda a de 86 e muito mais ainda a recente vitória com Messi ali no Golfo Pérsico. Mas 78 continua sendo com uma memória tremendamente incômoda aqui na Argentina. Barreto. Ô Barreto, o Ariel falou sobre a ESMA, o ESMA, né? E é curioso também como isso é uma ótima comparação com relação à nossa relação, a relação brasileira com a ditadura. Lá, hoje, é o Espaço Memória e Direitos Humanos, ou seja, é o local em que é uma espécie de museu, né? Um local em que você visita para entender o tamanho da tragédia e falar nunca mais. Algo que a gente também não tem aqui no Brasil. Não tem sobre ditadura, não tem sobre o período de escravidão e eram espaços fundamentais que a gente devia ter para discutir dois momentos tão importantes na construção do Brasil, apesar de serem tragédias. Ariel Palacios, muito obrigado por mais essa participação aqui no Redação Sport TV. Sempre bom ter você conosco. Agora é hora de chamar o Rodrigo Capello para falar dos negócios do esporte.